Por gentileza, abra sua Bíblia. Nós vamos reler o texto de Gênesis capítulo 2, dos versículos 21 até o versículo 25. Gênesis 2, do 21 ao 25, é o texto base da aula dessa manhã. Amém? Família, um projeto elaborado por Deus. Portanto, nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 2, versículos 21 até o versículo 25, que é um texto muito profundo, extremamente profundo. É um texto que a gente tem que tomar cuidado, porque é um daqueles textos que entram na categoria dos textos perigosos, porque a gente tem a sensação de já conhecer só porque já leu muito. E aí tem a tentação de passar por cima do texto sem observar o que tem de profundo nesse texto. E como ele é chamativo, é convidativo, e a gente tem que aprender muito à luz desse texto aqui essa manhã. Amém, irmãos? Gênesis 2, 21 a 25, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém. Irmãos, como eu disse aqui ontem, a gente vai mais uma vez começar um ano falando sobre família. E sinceramente não é um problema, é uma bênção. Quanto mais a gente puder falar da família, melhor. Porque nós vivemos numa sociedade, numa geração e numa era que estão completamente armados contra o ideal da família. A igreja tem como base acreditar, acima de qualquer coisa, em Deus e em tudo aquilo que Ele faz. Portanto, se a gente de fato acredita em Deus, a gente tem que defender seus ideais, suas ideias. A principal delas, família. Isso aqui é o projeto maior elaborado por Deus. A gente não tem uma família só porque é legal, só porque é bonito, só para vencer algum tipo de solidão. A gente tem uma família porque a gente foi projetado por Deus para isso. A gente foi projetado para comunhão, para celebração. Uma coisa que é bonito da Bíblia e que tem se perdido hoje é que a Bíblia não coloca um jogo de homem contra mulher, não tem um versus, homem versus mulher na Bíblia. Essa guerrinha é narrativa ideológica implantada no mundo hoje. O que a Bíblia tem é celebração de diferenças, é junto, formação. O texto que o Gênesis 2,18, que é o texto áureo da revista da aula de hoje, diz assim, o Senhor disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora, uma adjutora, ou uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Ou seja, a ideia do texto, de Deus olhar para o mundo, e sempre com essa visão bonita, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Deus cria com esse princípio artístico que a gente enxerga nos melhores artistas da história. Cria, olha, analisa a própria obra e dá uma nota para o que acabou de criar. Então ele cria e diz: está bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, até encontrar uma nota dissonante nessa harmonia, quando ele vê o homem sozinho. Aí o próprio Deus detecta e diz: não é bom que o homem esteja só. E olha que interessante, ele percebe, detecta e promete. Aí diz: vou fazer para ele uma auxiliadora, alguém que esteja ao lado, que o ajude. A lógica de Deus é espetacular. Deus olha para o mundo, percebe toda aquela criação, toda aquela beleza, não como algo incompleto, mas percebe aquela beleza como um convite à comunhão. Tudo no mundo é um convite à percepção da comunhão, à unidade, ao equilíbrio, à beleza. Então Deus olha e percebe o homem só, faz para o homem o contato, o ponto do equilíbrio, a ajuda. É a lógica de Deus de dizer assim: vou fazer com que o homem se sinta como eu me sinto, uma eterna comunhão de amor. Nosso Deus é um Deus comunitário. Isso significa que ser igreja é batalhar pelo ideal da família. Chega a ser estranho a gente imaginar uma igreja que lute contra a ideia da família. Chega a ser demoníaca uma igreja onde a família não seja o ideal principal a ser batalhado.
Nós estamos aqui hoje para levantar cada vez mais alto a bandeira desse ideal de Deus chamado família. Se um dia te perguntarem isso, diga isso aí, ó. O ideal de Deus é a família. É o nosso projeto, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Alguém perguntar para você o que é família para você? É o projeto elaborado por Deus, ideal de Deus. É a idealização maior de Deus para a nossa vida. Muito além do que apenas um esboço, é a concretização do chamado à comunhão. Isso faz uma diferença imensa na vida da gente. Eu queria essa manhã fazer uma espécie de introdução geral dessa ideia aqui, à luz desse texto que a gente leu, porque eu acredito que esse texto tem muita coisa na vida da gente e é extremamente importante. No versículo 21, por exemplo, ele começa dizendo assim que Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, esse adormeceu e tirou das suas costelas e tal. Todo mundo conhece o texto. Agora, o que me chama a atenção é o fato de Deus olhar para esse homem aqui, ó. Olha que interessante. Deus está conversando com o homem, convivendo com o homem. Se você olha do 18 em diante, Deus chama o homem, faz uma parceria, dá nome para as coisas, e ele começa a dar nome para as realidades criadas. É um Deus que não fica acima e de costas para o homem, mas é um Deus que propõe um relacionamento, e esse relacionamento de parceria, de trabalho. É um Deus que chama esse homem para trabalhar, tipo, eu crio, você assina, dá nome, e ele vai dando nome para as coisas e percebendo, à medida que dá nome para as coisas, que ele também não tem. É interessante isso. Deus dá ao homem, no processo do trabalhar, a percepção que Deus já tinha tido do homem, porque no 18 Deus percebe o homem sozinho, 19 a seguir manda o homem trabalhar. Quando ele faz a mulher e entrega para o homem não diz assim, o que é isso aí, Deus? Como é que é? Eu tenho que dar nome para isso também? Não, ele já chega dizendo, mulher tirada do homem, já chega concretizando o ideal. É como se ele dissesse, espera aí, eu acordei e percebi que não estou sozinho aqui, até estava, mas enquanto eu dormia, Deus não. Então Deus trabalhou a meu favor, e quando eu acordei, percebi a projeção mais íntima do meu interior, materializada na minha frente. Ela então é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Se a gente mantiver essa perspectiva no casamento, demônio nenhum entra mais na nossa família. Se você perceber a sua esposa como a projeção mais íntima de si e ela de você, isso nunca mais quebra. Porque o que a gente está vendo aí é o ideal de Deus sendo materializado na vida. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso aqui é uma metáfora poética do modo bíblico antigo. O jeito como eles trabalhavam com a questão mais íntima, de dizer assim, os meus ossos. Toda vez que você olhar na poesia judaica, seja em Salmos, em Provérbios, Eclesiastes, e encontrar a figura imagética dos ossos, é o jeito poético antigo de trazer à luz aquilo que era mais íntimo da gente. Mais do que isso, os antigos, nas poesias antigas, acreditavam que essa estrutura dos ossos, que eles só viam depois da morte, daí que é interessante, é a coisa que a gente tem que proteger, porque é a essência. Tenta imaginar na cabeça dos mais antigos, os poetas antigos, tentar decifrar o que acontece quando você quebrava uma costela, por exemplo. A dor mais profunda da intimidade. A ideia dele é dizer assim, ó, se eu preservo os meus ossos, eu preservo a mim mesmo da dor mais íntima e mais perigosa. Então, cuidar da minha família é cuidar para que, terapeuticamente, eu não produza dores em mim mesmo. Isso aqui é tão lindo, irmãos. É a gente entender que quando a gente cuida da pessoa que Deus nos deu para amar, a gente permite que a gente mesmo seja agente de cura na própria casa. É produzir consolo, cura, conforto para as dores que a gente mesmo gera. Sabe por quê? Depois que a gente casa, a gente se torna a pessoa mais próxima e com mais capacidade de inferir dor no outro. Simples assim. Eu não preciso que ninguém aqui na igreja produza uma dor tão profunda na minha esposa como eu consigo produzir. Porque a conheço num nível que vocês não conhecem. E ela a mim. Daí que eu tenho aqui hoje uma escolha. Posso produzir a dor mais aguda e mais íntima nela, ou produzir a mais tremenda alegria, que é a alegria de não gerar nela futuras dores e frustrações. Ou seja, no casamento, a maior bênção é o equilíbrio, não o excesso. É por isso que você pode encher o seu cônjuge de presentes e matá-lo à míngua de relacionamentos. Porque casamento não é o que eu pago, é o que eu sou. É o que eu invisto na vida, é aquilo que eu estou perto. Amém, irmãos? Se fosse assim, você simplesmente podia se casar com um banco, não é?
Você está casado com alguém, gente, não é apenas um cartão eletrônico existencial, é alguém que sofre, que sente dores, que sente traumas, que tem crise, que tem dia que está com o humor elevado e tem dia que está com o humor acabado. A vida é feita dessas coisas. Eu acho incrível o fato de Deus chamar o homem, trabalhar com o homem, e nessa parceria com o homem, é da parceria com o homem que Deus vai tirar a mulher. Lembre-se disso, parceria, sempre na parceria. Não é uma coisa, não é um ato. Olha que interessante, a criação da mulher do ponto de vista da Bíblia não tem nada de inferioridade. Aliás, é superioridade, é bonito isso. Deus não chega e cria a mulher num ato simplesmente como quem vem e impõe, não é um ato ditatorial de Deus. Deus não chega e fala, quer saber, vou fazer uma mulher e você casa com ela e acabou. Se ele fizesse isso, legitimava 90% das piadas de casamento. Deus não fez isso. O que Deus faz é uma parceria, percebe o homem só, uma necessidade e traz a ele uma mulher, é extraordinário. Deus está provendo ao homem, dando ao homem o de si mesmo, uma vez que o próprio Deus também é provedor. É como se Deus estivesse dizendo assim, fora de mim vocês seriam apenas um ajuntamento vazio, em mim vocês são a promoção da maior bênção da vida, compartilhar. E tudo que a gente faz depois, na vida toda, a partir do momento que nasce, aliás, dentro do próprio ventre materno, já é compartilhar. A vida é compartilhar. Só quando você morrer é que vai deixar de compartilhar e de receber alguma coisa. Amém, irmãos? É importante a gente entender que Deus é o idealizador da família. É Ele quem faz o primeiro casal, a primeira família, a primeira instituição. É Deus quem faz o casamento. É Deus quem prepara tudo. Aliás, antes do casamento Ele já preparou o lugar da lua de mel, Éden, não é? Deus já preparou tudo. A mente de Deus brilhante foi capaz de preparar tudo. No versículo 22 diz assim, da costela que o Senhor Deus havia tomado, formou a mulher, e aí a frase que eu acho que para mim é decisiva do texto, e trouxe ao homem. É uma parte que parece que some das leituras de hoje. Eu estava observando e lendo em alguns textos, dificilmente alguém pensa nessa expressão aqui, só que essa expressão é decisiva. Tenta imaginar isso aqui, Deus não faz a mulher, solta no Éden com um GPS embutido para ver se ela encontra com Adão. É interessante, é Deus quem promove o encontro, faz a mulher e traz ao homem. Deus é o agente da feitura e do encontro. Isso é extraordinário, é Deus quem cria. Olha para mim, Deus pensa a mulher, projeta a mulher, faz a mulher e entrega ao homem. Por isso que até hoje o melhor jeito de encontrar uma mulher é procurando em Deus. Porque é Deus quem faz, pensa e traz. É extraordinário isso. Procure uma mulher fora de Deus e você vai achar provavelmente uma filha do inferno. Simples assim. Agora, quando você procura uma mulher em Deus, aí tudo está resolvido. Porque Ele, além de projetar, criar, Ele traz e entrega. É o único Deus que faz isso. Um Deus capaz de promover o encontro na sua presença. Porque se Ele trouxe, Ele está lá. Então Ele promove o encontro na sua presença. Casamento só é casamento se o triângulo amoroso estiver feito. Deus, marido e mulher. Quanto mais se aproximam um do outro, mais se aproximam de Deus. Quanto mais se separam um do outro, mais se separam de Deus. E simplesmente assim, na presença de Deus, é que casamento e família se estabelecem. Fora de Deus é só um ajuntamento genético, é desespero de massa. Fora de Deus a gente tenta criar essas paranoias que existem hoje a respeito da família. Uma série de coisas, quanto mais a gente se aprofunda hoje e vai observar nos malabarismos que se fazem hoje para inventar alguma ideia de família, mais a gente se afasta daquilo que é a ideia padrão e original de Deus. Para ser bem simples com os irmãos, como eu falei aqui ontem, a questão da simplicidade, não há nada mais belo do que a simplicidade. O que é que Deus está fazendo aqui? Ele está projetando, criando e trazendo, para que esse encontro, o primeiro encontro amoroso da história, foi feito na presença de Deus e por obra dele. Por isso, todo e qualquer encontro amoroso fora de Deus não é amor. Daí que é estranho quando você encontra alguém que fala, eu fiz amor com fulano. A Bíblia diz que Deus é amor, você não pode fazer Deus, portanto não faz amor. Só é amor se ele estiver lá. Se ele não estiver lá, é só sexo. E por isso que tanta gente se perde hoje. Não entendeu ainda uma lógica simples e original da Bíblia. Juntar corpos não é fazer amor. Fazer amor é a projeção da vida, para que qualquer ponto que esse amor reverberar mostre a cara original do próprio amor, que é Deus. O primeiro encontro gerando outros encontros. Essa é a beleza do casamento. É por isso que é tão extraordinário, em pleno século XXI, depois de milhões e milhões e milhões de casamentos, a gente ainda percebe que há algo diferente quando um casal vem à frente, é abençoado por Deus no encontro triplo, porque eles encontram-se com as famílias, encontram-se consigo mesmos, com a igreja e com Deus. Esse encontro só pode ser sagrado, é por isso que até hoje ainda mexe com as pessoas. A gente precisa disso. Eu vi uma cena esses dias,
Estava estudando sobre isso aqui, aí não me lembro se foi numa novela, num teatro, alguma coisa, a pessoa vai lá, marca um casamento, todo mundo naquela cena, toda a estrutura, toda a instituição, tudo montado, o lugar, a igreja, as coisas, aí a pessoa entra sozinha, vestida de noiva, e quando chega lá no altar, vira para todo mundo com a cara de gênio e diz: estou casando comigo mesma. E todo mundo aplaude, sorri, feliz e acha lindo. É desesperador. É o narcisismo elevado à milésima potência. É eu apaixonado pela minha própria miséria, sem saber que vou morrer sozinho, abraçado comigo mesmo. Deus me livre, irmão. Por isso que Ele me deu aquela mulher. Nem eu me suporto. O fato de você casar consigo mesmo é quase cometer um suicídio vivo, né? Gente, como é triste isso. A gente vê uma geração que tenta aplaudir a inversão de uma lógica simples. Ou seja, eu não preciso reinventar o casamento. Olha para mim, é por isso que toda vez que a gente tenta reinventar formas do casamento, ele vira um problema. Olha para mim, olha, preciso falar uma coisa terrível. Você já percebeu que é mais fácil você criar uma paródia do casamento do que manter o casamento do jeito que ele é? É por isso que a gente tenta criar por exemplo, novos votos nupciais. Fala a verdade, vocês são casados aqui, olha para mim, eu estou na minha igreja, né? Olha para mim, pelo amor de Deus, você lembra dos votos nupciais ainda? Dos que você fez? Se você é da resistência? Se você não é Nutella? Lembra dos votos originais? Nupciais? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, lembra disso? Na riqueza e na pobreza, oh glória, né? Até que a morte, olha para mim, quando a gente fala essa frase hoje, até que a morte o separe, essa geraçãozinha de hoje treme nas bases, quase desmaia no altar. É por isso que eles inventam novos votos, para fugir dessa responsabilidade. Porque hoje, na geração de hoje, nós temos homens imensamente frouxos, que morrem de medo dessa frase. Então eles inventam uma espécie de... Eu fui assistir, eu fiz isso. Eu sou pesquisador, eu fui assistir no YouTube vários casamentos com os tais novos votos. Aí estou lá assistindo, o rapaz vira para a noiva, todo mundo lá observando, ele vira e diz assim, lendo os votos, que no caso são os votos dela. Tipo, ele estava lendo os votos dela, as promessas dela para ele. Prometo não mexer no seu PlayStation. Tipo, meu casamento vai acabar porque ela resolveu jogar o meu jogo. Prometo não lamber a tampa do Danone. Aí faz uma poesiazinha melosa, como se Shakespeare rolasse no túmulo, e a gente termina achando que fez algo extraordinário. Toda vez que você tenta reinventar o que Deus já criou, você cria uma paródia. E o pior, o nome disso é idolatria, porque você tenta assumir o lugar do Criador para o qual você não tem competência nem foi chamado. A gente não cria no lugar de Deus, a gente agradece por Deus ter criado, entra no que Ele criou e sai feliz. Essa é a ideia da Bíblia. A Bíblia trabalha com a originalidade no seu mais limpo grau. O que passa disso é invencionice humana, e toda vez que a invencionice humana se estabelece, a gente gera problema. É por isso que até hoje a gente tem as maiores loucuras do mundo. Gente que em nome da paz faz guerra, vai explicar. É bonito quando a gente aprende o que a Bíblia está dizendo, a origem do casamento, a essência do casamento, equilíbrio, partilha, comunhão, celebração, pertencimento. Essa é a palavra-chave, pertencer. Gente, não é fácil amar a mesma pessoa todos os dias. É por isso que a nossa geração foge tanto do ideal de família. Porque quando você está envolvido de fato com alguém todos os dias, você dá ao outro a abertura de conhecer sua feiura. Até porque a gente está bonitinho aqui hoje porque só se vê o lado de fora. E o lado de fora tem camadas e camadas de maquiagem, roupa de marca e perfume bom. A questão é osso dos ossos e carne da carne. Por dentro ninguém é bonito. Já pensou nisso? A ideia do casamento aqui é extraordinária, é trazer a gente para dentro. É mostrar que a partir do momento que a gente se casa e termina aquela cerimônia, que a beleza do casamento vai até ali. Cerimônia é lindo. Lua de mel. Depois da lua de mel o negócio aperta, irmão. Né? Aí a gente começa a encontrar o outro que de fato é. Por isso que eu acho tremendo, a Bíblia coloca umas frases que são espetaculares. Eles estavam nus e não se envergonhavam, não estavam diante apenas da beleza do outro enquanto nu, mas estavam diante do outro sem nenhum tipo de proteção, estavam juntos sem se sentirem ameaça. Essa é a ideia. Isso é extraordinário. É a gente lembrar de, a partir do momento que está casado, dentro do ideal da família, a gente está lidando com o pior um do outro. E você permanecer amando o outro dentro dessa perspectiva, só pela graça. Daí é divino, daí é sagrado.
Amém até aqui? Olha o versículo 23. Então disse o homem: esta agora, porque Deus trouxe a mulher ao homem, fez o encontro, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Eu acho tremendo ele falar isso aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó: agora eu olho para ela e me enxergo, vejo a mim mesmo. Provavelmente ela olhando para mim também se enxerga. Ou seja, nós estamos agora apaixonados um pelo olhar do outro. A nossa vida agora depende disso. Eu não posso olhar para nenhuma outra coisa aqui no jardim ou universo todo que tenha para comigo a mesma relação que ela tem. Nota por um momento isso aqui, ó. Adão pode olhar para Deus como quem olha de baixo para cima. Ele pode olhar para os animais como quem olha de cima para baixo, no sentido de poder dar nome, de racionalizar, de pensar. Só que a mulher é a única que ele pode olhar no lado. E nessa dimensão estava sozinho até agora. É a solidão mais cósmica e inimaginável que pode existir. E ela é a cura para isso, porque solidão a dois não é solidão. A mulher traz para a história a palavra mais bonita: solidariedade. Ela entra na solidão do outro, ela partilha o jardim. Depois que ela enxerga o jardim para ele, ganha novas cores, passa a enxergar com outro prisma. Agora não enxerga apenas por ele, mas também por ela. Isso aqui vai fazer uma diferença imensa na história. Essa capacidade que a Bíblia coloca, olhando para a família, para o ideal da família como um modelo estabelecido por Deus, e mais do que isso, como a luz da criação, é mostrar que Deus aproxima o homem, coloca o homem perto dessa mulher, dá para ele um novo modo de se portar em relação ao mundo. Isso muda tudo. É por isso que é tão estranho quando a gente percebe como a solidão machuca tanto. Eu li uma frase uma vez no outdoor lá em São Paulo que diz assim, ó: a solidão tem vantagens, o problema é que você não tem ninguém para contar quais são. Não é? Solidariedade é um negócio diferente, ela viaja para a solidão do outro. E uma vez que viaja para a solidão do outro, a gente está junto, a base da conversa. Casamento começa com a quebra desse ego apenas do um, a coisa do um. Casamento por si só já é dois. Se são dois, já pode ter um abraço, um aperto de mão, já dá para ser uma bênção, já pode produzir uma família, já dá para ter filhos, dá para ter briga, problema, crise. Onde tem dois, tem a ruptura do um. E isso já dá a celebração desse algo a mais. É o princípio ideal, fundamental da criação de uma multidão, de uma família. É poder olhar nos olhos, é conversar, é estar perto. Eu acho espetacular o fato de Adão olhar para ela e falar assim, ó: esta, agora. E ele vem com um pronome enfático decisivo: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu faço uma brincadeira, é só uma brincadeira, não se levar a sério não, mas eu penso, né? Esta sim. Mas não tinha nenhuma outra lá, não é? Provavelmente deve ter olhado para algum macaco e deve ter pensado, não dá, né? Mas esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Interessante que Adão começa, não é nada de poético, mas ele faz um trocadilho judaico. Aisha, tirada do ish. Ou seja, ele está dizendo assim, ó: ela saiu de mim, ele tirou ela de mim, ele enxergou ela em mim. Isso para mim aqui é o ponto central da coisa. Ele enxergou ela em mim e tirou daqui, de modo que eu não posso me sentir superior a ela, de modo algum. Mais do que isso, eu preciso entender que do ponto de vista de Deus, a minha principal ação para com ela é de protegê-la, porque se Deus tirou ela de mim, aqui ela estava até protegida. Se Ele tirou ela de mim e colocou fora, para que os meus olhos possam enxergá-la nesse prisma, eu tenho que protegê-la o melhor possível. Eu sou vocacionado por Deus a dar o melhor de mim para ela sempre, mesmo quando eu não tiver o retorno. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aliás, quando a Bíblia coloca a expressão carne, principalmente aqui, e já vai jogar lá na frente a nudez e a perspectiva dos filhos e tudo mais, é deixando claramente que a Bíblia não demoniza nem suja o sexo. Foram leituras agostinianas na história que transformaram o sexo numa coisa estranha. E de lá para cá, muito crente olha para o sexo sempre com um olhar esquisito. Porque o imaginário sexual do evangélico brasileiro é que é complicado. Mas, biblicamente falando, não. A ideia de carne com carne aqui é belissimamente sexual. E um sexo abençoado, produtivo, no seu lugar de origem, gerando filhos para a glória de Deus e mexendo na história. É tremendo isso daqui. Sabe por quê, irmãos? A gente, na igreja, agora até que mudou um pouco isso, mas antigamente na igreja, a gente ainda tinha gente com paranoias sexuais da mais monstruosa. Eu costumo dizer que a gente sempre criticava o sexo que nunca fez, não é? A gente ficava nessa perspectiva, a todo momento, qualquer coisa de sexualidade era ruim, era complicada, era perigosa. Aí eu olho para hoje, e olha que tremendo, quando a gente olha para esse texto, que a gente vê ossos, carne, Deus, o sagrado,
tudo no mesmo processo, nada aqui é demonizado. É bom lembrar aos irmãos que isso aqui acontece antes da entrada do pecado no mundo. É belíssimo, é saber que para Deus, olhando para mim, para o meu casamento e para a minha vida, o sexo que acontece lá não é visto por Deus como um problema, como uma maldição, uma crise, nada disso. É visto como a celebração da vida, como a bênção de Deus de estarem a dois. É por isso que para Deus o sexo da prostituição é tão mortal, é tão ofensivo, porque deitar-se com uma prostituta é mentir um projeto de vida. Deito naquela cama, mas não tenho com ela nem amor e nem projeção do amanhã, da criação de filhos, portanto minto para mim e para ela. Deitar na cama com alguém que não é a minha é deitar numa mentira, e quem deita na mentira é abraçado pelo pai dela, Satanás. Deixa eu falar uma coisa terrível, irmãos. Na Bíblia, a única vez que a palavra pai, imagem familiar, porque tudo com Deus é pai, é filho, tem sempre essa visão. Em Cristo, Maria é a mãe, não é? Ou seja, a visão do relacionamento de Deus é sempre familiar. A única vez, olhe para mim para você não esquecer nunca mais isso aqui, ó. A única vez na Bíblia em que a palavra pai não é colocada para Deus e sim para o diabo é em relação à mentira. Jesus vai dizer que ele é pai da mentira. É a única coisa que ele é capaz de gerar. E como toda mentira, ela não tem peso de verdade, portanto não é. Então ele não é pai, mesmo querendo ser. É por isso que ele odeia tanta família. Porque a única coisa que você experimenta que ele não sabe o que é. Ou seja, se você quiser deixar Satanás iradíssimo, desesperado, angustiado, não precisa fazer uma semana de jejum. Dê um abraço abençoado na sua esposa e ele vai desesperar. Porque não sabe o que é isso. Não faz ideia do que é o beijo de uma filha, nunca vai sentir o que é pegar o seu filho no colo, não faz ideia do que é levantar num dia qualquer da vida e poder dizer bom dia para a pessoa ao lado. Eu li uma frase esses dias onde o escritor disse assim, poucas coisas são tão solitárias quanto o ambiente da riqueza sem alguém para desfrutar, o banco do passageiro vazio de uma Ferrari. Agora, já percebeu como é bonito quando a gente está, às vezes até numa situação de simplicidade? Por exemplo, eu passo final de ano geralmente com a minha família em São Paulo, família simples, periferia de São Paulo, e a gente vê gente que não tem nem sonha de ter o mínimo que você tem, mas tem a felicidade de sentar à mesa com a sua família e poder comer um frango e fingir que é peru. E é feliz. Vale mais essa felicidade verdadeira do que ter uma mesa com a melhor ceia de Natal do mundo, quando todo mundo sabe que ela acontece só naquele dia, porque no outro dia a gente se mata nos processos e na fúria de estar numa mesa que nunca teve fraternidade. A família não é o quanto a gente consegue produzir para que o outro veja que a gente produziu. Aliás, não caia no estranho jogo de competição de famílias, isso não existe. Do ponto de vista bíblico, pior ainda, é sempre celebração, nunca competição. Toda vez que você quiser ter o melhor da sua casa só para provar para A ou B que você tem, isso não é família, é uma competição predatória, tóxica, que vai matar o projeto familiar da sua casa. Qualquer coisa que você conseguir, consiga para a glória de Deus e para os seus que te amam dentro da sua casa, nunca para mostrar para alguém aquilo que ele nunca teve. O jogo de vingança não combina com Deus. A palavra séria de Deus para nós é encontro, abraço, celebração. É por isso que Deus chama a igreja de família. Ele encontra aqui núcleos alargados daquilo que é o núcleo familiar da casa. A gente está aqui com pai, mãe, irmão, filho, entra na igreja, encontra outros pais, outras mães, outros irmãos, e a gente vai celebrando isso como família. É por isso que a gente vem de um outro lugar e se sente em casa aqui, uma vez que é recebido pela família de Deus. Não dá para experimentar a experiência profunda de Deus fora do ideal da família. Porque o próprio Deus estabeleceu isso na sua palavra e Ele não volta contra a sua própria palavra. Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente é duplamente família. Família com laços de sangue e família com laços de espiritualidade. Nós estamos unidos por essa graça que é derramada sobre nós. Amém? Olha o que diz o versículo 24. Portanto, olha que coisa interessante, versículo 24. O homem deixará, não diz abandonará, é diferente abandonar e deixar. Deixar aqui é um lapso de tempo, é para construir a vida. É interessante isso. Em 2013 eu estava em Israel, aí estava observando, fiquei observando lá casas, aquela coisa toda. Aí se você passa num bairro que tem uma casa em cima da outra, um monte assim, depois aquele bairro que parece que nem tem casa, é só um lá no canto, um ou outro, e o guia que estava comigo falou assim, casa de árabe é diferente de casa de judeu. De árabe é um em cima do outro, vai casando e ficando todo mundo lá. Judeu não, casa o pai fala, agora vai, se vira, procura a sua vida, vai fazer sua casa para lá.
É interessante isso. A ideia é, eu quero que você construa seu núcleo familiar e viva um pouco distante de mim. Interessante que a Bíblia não se contradiz nisso. Porque aqui nesse texto ele diz assim, ó, deixará o homem seu pai e sua mãe. Aí lá nos mandamentos diz, honre a teu pai e a tua mãe. Ou seja, não é abandonar, é deixar para construir a minha história. E uma vez construída, volto para honrar quem me deu a chance de fazer isso. É passado, presente e futuro na mesma bênção, na mesma graça. Deu para entender? Isso é extraordinário. Agora olha que interessante, ó. Deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Eu acho interessante isso aqui, ó. A palavra unirá aqui no hebraico tinha o sentimento antigo do que era feito as colas antigas, para você colar duas folhas ou de papiro, alguma coisa do tipo, que era impossível rasgar. Eu estava até lendo um escritor que disse assim, ó, a gente poderia perfeitamente usar uma imagem de hoje para exemplificar isso aqui, ó. Imagine você pegar uma folha de sulfite, passar aquela cola tenaz, colar uma na outra e esperar secar. Eu pergunto, é possível separar depois? A ideia do texto aqui, sabe qual que é? Até posso separar, mas sabendo que nunca mais serão iguais. Elas vão rasgar e rasgar juntas. O que significa que até pode haver uma separação, mas ela nunca sai ilesa, nunca. Sempre deixa marcas, e marcas de ruptura, marcas de crise. Quando Jesus, lá em Mateus, vai ser questionado sobre divórcio e uma série de coisas, ele usa esse texto. Ele vai voltar aqui, ó, e vai colocar uma coisa que é fundamental, pela dureza do coração dos homens. Ele vai dizer que o coração humano entrou na história com dureza e quebrou aquilo que era mais sagrado, a formação da comunhão. É sempre por causa da dureza do coração do homem que a competição se estabelece no lugar da celebração. É sempre por causa do coração do homem que a gente se afasta um do outro. Quer ver uma coisa interessante? Ele diz assim, ó, eles serão uma só carne. Eu acho tremendo que Adão tinha acabado de falar isso, não é? Adão falou assim, ó, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus gostou do que ele disse. Pega o que ele fala e coloca como base. Eles serão, joga lá no futuro, ambos uma só carne. É como se Deus estivesse dizendo, gostei, Adão, você percebeu o que eu fiz, entendeu o que eu fiz. Eu tirei você e você voltou para aquilo que eu coloquei. Ou seja, que aquilo que você fez agora e entendeu, seja a base do futuro do casamento de todo mundo. Ambos uma só carne. Só que hoje, parece que a gente inventou uma espécie de outro versículo aqui. E a gente tem se tornado ambos uma só crise, não é? Há muita gente que vive apenas do alimentar da crise. E para ser sincero com vocês, irmão, se a gente parar para ficar só reclamando, a gente não consegue vencer um dia sequer. Fala a verdade. Tem coisa pior do que você viver com alguém que reclama de tudo o dia inteiro? Salomão, que entendia do assunto de mulher, né? Salomão entendia. Salomão chegou a escrever assim, ó, que você morar numa casa com uma mulher que reclama o dia inteiro é como morar numa casa que tem goteira. Imagina. Irritante, não é? E isso não é só um objetivo da mulher, tem do homem também. Aqui é ambos os lados. Como eu disse a você, a Bíblia não é uma coisa de versus, homem versus mulher. É homem e mulher, juntos. A ideia é, se a gente cria uma família baseada só na reclamação, na elaboração do que está de errado, de ruim, a gente não consegue respirar em paz. Aí a gente tende a inverter o processo. E tudo aquilo que fez com que a gente se unisse, as bênçãos, os desejos, tendem a se tornar o que separa a gente. Quer ver só? Fazer um exercício com vocês aqui, ó. Sabe essa mulher que você casou aí, esse irmão que você casou? Lembra uns tempinhos atrás aí como era bom, quando vocês começaram a se olhar? Lembra? Vocês chegaram a fazer assim, de ficar no telefone pendurado horas, falando, desliga você, não, desliga você. Você chegou a fazer isso aí? Desliga você, não, desliga você? Numa dessa aí a gente fica umas 3 horas, né? A conta só a graça, mas se a gente pensa depois de casado. Já percebeu que a gente só pensa em conta depois que casa? Não é? Você já lembra dessa coisa de que você fica perto? Os casais um pouco mais experientes aí vão saber que até para chegar perto, segurar na mão, era um trabalho imenso. Hoje está tão fácil, né? Pensa por um momento aí. Essas coisas, por exemplo, quando você começou a se encantar por essa pessoa e começou a perceber, eu não sei se você já notou isso, que os primeiros olhares para a pessoa amada são sempre no sentido de evidenciar as qualidades. A gente olha todas as qualidades a tal ponto que a gente passa por cima dos defeitos. Aí eu não sei por que depois que a gente casa, a gente só olha defeitos e passa por cima das qualidades, não é? Essa visão é que é o problema da coisa. Depois a gente casa, tende a olhar, você não era assim, nem você, irmão. A gente muda o tempo todo, a todo momento. Não há alguém que permaneça o mesmo. E aí que está a nossa beleza e ao mesmo tempo a nossa tragédia. Ninguém consegue permanecer o mesmo.
A gente olha hoje e pensa, nossa, fulano de tal, ou fulana, imagina. Você não faz ideia, irmão. Todo mundo tem seus esqueletos guardados no armário. Eu era um. Quando eu casei, eu era sem forma e vazio, de tão magro que era. À medida que a gente casa, dependendo de quem você casa, te ajuda muito, ou então te atrapalha completamente. Casamento pode ser exatamente uma pedra base, onde você constrói um castelo, ou uma pedra bem no meio da sua testa. Você que vai evidenciar que tipo de pedra você está sendo. Aqui constrói ou aqui destrói? Qual é a ideia que você tem do próprio casamento? Quer ver uma coisa? Tem muitos casais que nunca pararam para pensar no fato de ser casado, de gostar de ser casado. Alguns chegam a dizer assim, olha, a vida de casado é boa, só perde para de solteiro. Você gosta de ser casado, de estar casado, dessa coisa de estar feliz? Você quer ver uma coisa? Eu ministro muito para casais no Brasil todo, vocês sabem disso. É interessante que às vezes, à medida que eu vou falando sobre isso, tem uma palestra que eu falo só sobre essa coisa do casamento, em si mesmo, à medida que eu vou falando disso, dá para perceber psicologicamente quais são os casais que estão bem ou não. É incrível. Quando eu estou falando disso, alguns casais vão se afastando um do outro. É capaz de terminar a irmã caindo do banco. Já outros eu nem preciso falar, já jogo o braço, já se alegra, já fala uma piadinha, já lembro de coisa. Você traz para mim o retorno do seu casamento, de modo que eu poderia tranquilamente revelar seu casamento hoje. É fácil enganar. Não acredite em tudo que é manipulado na mente de vocês. Você me dá feedbacks que nem sabe. Só pelo modo de se vestir, o jeito como encosta na cadeira. Alguns risos que você dá para mim são tão nervosos que se você pudesse me mataria. Eu sei do que estou falando. Por isso é tão importante quando a gente aprende a lidar com esse tipo de palavra aqui, ó, o original da graça, o que é que Deus formou. Coloca na sua cabeça, para Deus, a família como um projeto dele é sempre uma celebração e não uma competição. Porque se a gente for só competir, ninguém sobrevive à nossa família. Mas se a gente celebrar, até o que tiver perdido, a gente pode reencontrar, colocar de pé e ser uma família do encontro, do abraço, da cura, da prosperidade, da vida, da bênção. Que no nosso quintal, tudo que cair lá, cresça para a glória de Deus. Celebração. Parece que não, mas é uma palavra extremamente profunda a celebração. Daí nossa palavra de culto. Celebrar tem a ver com isso. Para a glória de Deus. Ou seja, chegar aqui hoje com essa característica, essa ideia de que tudo que Deus fez num modelo estabelecido. E é interessante que o modelo que Deus estabelece nesse texto aqui é um modelo que ele é múltiplo. Ao mesmo tempo em que ele é um casamento heterossexual, é um homem e uma mulher, a celebração da diferença, é um casamento monogâmico, um homem com uma única mulher. A própria Bíblia não esconde os problemas que os homens que tiveram mais mulheres tiveram na Bíblia, e não apenas porque eles tiveram um monte de mulheres, mas porque bateram de frente com esse pilar, tiveram problemas imensos. Sem falar que ele também tem um sentido de monossomático, soma no grego, corpo, uma só carne, um só osso. A ideia é essa, é lembrar que Deus fez uma celebração que é completa. Ele estabeleceu uma base, um centro. Sair dessa base, desse centro, é cometer um pecado monstruoso contra a ideia de Deus. Seria como se eu zombasse da mente do Eterno e dissesse para ele, poderia ter feito de outra forma. A ideia desse texto aqui é trazer para nós uma coisa que nos dá descanso, tranquilidade. É dizer assim, Senhor, se eu estou casado dentro dos teus princípios e dos teus propósitos, então eu posso contar com a tua ajuda, a tua proteção e o teu cuidado, porque eu não saí da tua direção. Por isso que muito casamento dá tanto problema, ou porque a gente se afasta do ideal de Deus, ou porque a gente sequer lembra que ele existe. Aí algumas pessoas falam, mas pastor, como é que eu vou saber do ideal de Deus? Palavra, se ela está na sua mão, ela vai te dar o ideal o tempo todo. É o único lugar que você não se perde, é a palavra. Olha o que diz o versículo 25. Os dois estavam nus, o homem e a sua, pronome possessivo, e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu acho tão interessante essa ideia do texto aqui, ó, de uma coisa que a gente nunca mais vai ter, né? Essa liberdade de transitar pelo mundo sem o tipo da vergonha que o pecado coloca no mundo. A gente brinca que até hoje o casamento se mostra um Éden, porque esse ainda é o lugar onde a nossa nudez não gera vergonha, pelo menos não deveria gerar. É o único lugar onde a gente ainda pode estabelecer um contato, uma espécie de falas da alma limpa, sem crise, sentar e conversar do jeito que se é.
Já pensou nisso aqui, ó? Dessa coisa de você estar dentro da sua casa, no seu ambiente, a mesa da sua casa, nas conversas que tem com a sua família, e a gente tem um senso de pertencimento tão grande. Eu acho interessante que alguns casais entendem o que eu vou dizer, alguns casais literalmente se entendem no olhar, não é verdade? Se entendem no olhar, é incrível. Eu viajo muitas vezes, eu penso numa coisa lá no hotel e ligo para ela e ela ou já fez ou já está pensando em fazer, nunca deu errado até hoje, é impressionante. É essa troca, essa coisa de viver junto, de fazer as mesmas leituras pelos mesmos olhos. E talvez aqui a gente encontre a raiz do primeiro grande problema. Você vê uma mulher que nasceu e foi criada para estar perto desse homem, e ninguém sabe, nunca vai saber, é um dos maiores mistérios da teologia. Por que ela está sozinha conversando com outro que não o seu? Onde é que ele estava? Ninguém vai saber disso, não adianta perguntar, nem os maiores gênios da história responderam. Aliás, não precisa tanto para pensar sobre isso, não. Basta você perceber que às vezes a gente fala consigo mesmo o tempo todo, não quer falar com ninguém, não é? Faz parte da gente conversar com as serpentes de dentro. É sempre assim. Por isso é tão importante que a gente lembre uma coisa que é fundamental. A Bíblia tem mistérios tremendos, não para serem simplesmente sugestionados, ou quem sabe a gente chega lá e desvenda de uma vez, porque o mistério que é desvendado deixa de ser mistério no exato momento. O mistério está lá para lembrar a gente da nossa ignorância e mostrar para a gente o tempo todo a distância desse abismo. É para a gente saber o tempo todo que depende da graça e da misericórdia de Deus. A dependência de Deus é fundamental para um casamento se manter de pé, para uma família se manter de pé. Dependência de Deus. E vou dizer uma coisa aos irmãos que é muito séria. Somente esse ideal aqui, ó, de família, é que manteve, por exemplo, a nação de Israel como nação até hoje. Eles ficaram fora de um ambiente geográfico durante milênios e permaneceram como nação, porque mantiveram a ideia da família o tempo todo. Até hoje, Deuteronômio capítulo 6 tem uma frase que os judeus, 6 versículo 4, que os judeus até hoje ainda recitam no mundo inteiro, é o Shema. Shema Israel, ouve ó Israel, o eterno é o único. Essa frase é tremenda. Shema Israel, ouve Israel. Se a gente não entende isso aqui, ó, a gente perde muito da graça e dessa vida que a gente tem com Deus, e aí se mata tentando criar uma série de fugas, de rotas, ou quem sabe de ideias para tentar trazer para a nossa vida algo que nunca vai vir, uma vez que a gente saiu da rota do caminho da graça. Eu queria que essa manhã aqui a gente permitisse que o Espírito Santo colocasse isso na nossa mente, no nosso coração, de modo claro e inequívoco. Nós estamos aqui defendendo e vivendo uma ideia de Deus. A família é o projeto de Deus. Eu até brinco dizendo que se você é ateu e é casado, não pode ser ateu porque pegou emprestado uma ideia de Deus. Não é? É simples assim. Foi Deus quem criou o casamento, é Deus quem faz, é Deus quem aproxima, Deus que promove encontro, Deus é quem aproxima, promove encontro, casa os dois e ainda está perto, e quando os dois erram, ele ainda vai lá, cuida deles, tira do jardim sem matar os dois, é pura graça. A Bíblia inteira é feita de graça, e a nossa família é o ambiente e o lugar onde a gente ainda experimenta a graça de Deus. Os indianos têm um provérbio que eu acho interessante, eles dizem: toda criança que nasce é um sinal de que Deus ainda acredita e não desistiu da humanidade. É interessante isso. Já parou para pensar que agora, nesse exato momento, em algum hospital do mundo aí, tem um pai ouvindo essa frase: ó, seu menino nasceu seu filho, e toda aquela alegria de segurar a criança no colo, tudo começa de novo. As velhas e cansadas palavras tomam um novo encanto quando a criança diz papá, pedindo comida, a gente acha que é pai, não é? A gente começa a ver isso. Eu estava assistindo uma série com a minha esposa, olha que interessante, todo em árabe, o cara falando em árabe, de repente o cara está lá e entra uma criancinha, uma menininha correndo, e quando ela enxerga o pai, sabe o que ela diz? Aba! E corre para o pai. Gente, foi essa palavra que Jesus colocou para se relacionar com Deus. Até Jesus, ninguém teve coragem ou ousadia para usar isso para Deus. Os rabinos e toda a espiritualidade montada judaica nunca usava Abba, palavra da criancinha para o pai. Só usava Deus, Yahvé, aquele monte de nome, um monte de histórias. Até para falar o nome de Deus tinha que lavar a mão, cobrir a cabeça. Aí Jesus entra no meio da rua e fala: quer saber? Para mim ele é meu papai. Ele é para alguém que eu posso correr e me lançar nos braços. Ele é alguém que eu experimento na roda da mesa de casa. Ele é alguém que me faz sentir seguro na casa. Ele é meu papai. Jesus trouxe para a espiritualidade judaica a mesa, a família e a casa. Dissociar o casamento da igreja é romper a espiritualidade construída por Jesus.
Por isso que Paulo vai pegar lá em Efésios, e vai colocar o casamento como base do evangelho e o evangelho como base do casamento. É incrível. É Paulo dizendo assim: eu quero que vocês saibam que ser casado é ser teólogo e ser teólogo é ser casado. Nunca mais meta o pau em teologia se você for casado. Ser casado é ser teólogo. A fazer a mais incrível teologia, a teologia da vida, a teologia do Gênesis, a teologia de Deus, a teologia da graça. É impossível ser casado e não ser teólogo, no mais profundo nível, gerando vida, fazendo alguma coisa na casa, na graça e na vida, na perspectiva de Deus. Estar aqui hoje é estar envolvido no mais tremendo mistério que Deus já colocou, um pouco de si revelado na nossa comunhão e na nossa vida. É por isso que é tão gostoso um abraço em família. Sentir-se casa, abraço, participantes uns dos outros. Fala a verdade se você não acha maravilhoso quando a gente fala assim, o nome da nossa igreja, Catedral da Família, não é bom? Da nossa casa, da nossa família. É tão bom que os caras copiam, na cara dura, né? Tem lugar que a gente chega por aí e copia até o verdinho nosso, mas deixa para lá, é outra coisa, né? Agora pensa por um momento, como a gente não para pensar nisso aqui, ó. Eu queria que você guardasse isso aqui para o resto da sua vida. O fato da gente estar junto, casado, em família aqui hoje, é revolucionário nesse século. Não vai demorar muito e vai chegar um tempo onde você vai ser zombado por ser casado. Pelo menos com uma mulher, né? É importante lembrar disso. A gente está vivendo numa geração estranha, um tempo perigoso. Como escreveu um escritor antigo, ele disse assim, ó, nós vivemos num tempo onde você é obrigado a rir das coisas que achava ruim. Porque se você não rir, você é o estranho. Nós vivemos numa geração que rouba da gente as liberdades. Então a gente está aqui hoje como resistência. Revolucionários da graça, gente que se levanta e diz: eu ainda acredito em Deus, ainda acredito na ideia do casamento que Deus colocou, ainda acredito que Deus une um homem e uma mulher e eles geram filhos para a glória de Deus. Eu ainda acredito que a igreja é o lugar onde a manifestação dele acontece em cada família que está por aqui. Eu ainda acredito em verdades e não relativizo elas por nada. Fazer isso é levantar a bandeira do evangelho. É o que a gente está fazendo aqui essa manhã. Amém? Fica de pé, por favor.